A tarde no CT do Parque Gigante é marcada por conversas, um treinamento em que apenas os reservas vão a campo, a confirmação de uma lesão e de uma preocupação muito grande para Eduardo Cudê e uma rescisão de contrato. A gente vai conversar sobre muita coisa que aconteceu aqui no Parque Gigante ao longo desta quinta-feira de crise e de algumas redefinições no departamento de futebol. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo aqui no CT do Parque Gigante, porque a tarde foi de reapresentação após o empate diante do Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana e principalmente, algumas redefinições a respeito do futebol colorado. Nós vamos conversar sobre isso, então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa também a notificação, que sempre é importante. E outra, teu like me leva mais longe, teu like ajuda pra caramba o meu trabalho, compartilha também nos teus grupos e no maior número de colorados possível, beleza? Aqui, tem algumas questões antes da gente falar sobre os bastidores, da quarta ou do quarto empate colorado agora na sequência da temporada, Os dois do Juventude, agora também do Belgrano e o Real Tomayapo, tá? Como, por exemplo, Alan Patrick, A confirmação da informação que trouxe pela parte da manhã de que o meia colorado e camisa 10 vai ficar no mínimo entre 3 e 4 semanas fora por conta de uma lesão na coxa, É no posterior da coxa direita e agora vai perder uma sequência considerável, como, por exemplo, o Bahia neste sábado, depois o Palmeiras, Atlético Paranaense, Delfim, e aí, por fim, pode ter também a possibilidade de Cruzeiro, tem ainda o jogo da Copa do Brasil e o Real Tomayapo lá, na Bolívia. Logo, são entre 6 a 9 jogos, muito semelhante ao que o Ener Valencia também vai ficar de fora, agora por conta do seu problema no pé. Uma dispensa, ou talvez a rescisão, a confirmação de rescisão do Carlos de Pena. O Inter formalizou essa rescisão, essa saída do departamento de futebol e o jogador deve ser anunciado agora pelo Bahia nas próximas horas. Já está em Salvador, inclusive, E, de repente, pode até, inclusive, fazer sua estreia no clube do Nordeste contra o Inter no final de semana. Não é bem uma tendência, mas que pode. O treino da tarde foi marcado por um trabalho, pelo menos enquanto os repórteres puderam estar presentes, em um gramado campo reduzido, mas como vocês estão vendo nas imagens aí, com dois times, dois grupos, principalmente os jogadores que foram reservas e os que entraram no decorrer da partida ontem no estádio Beira-Rio. Mas é claro, o que chama a atenção mesmo são as definições do departamento de futebol agora após esse jogo contra o Real Tomayapo. Um jogo em que depois teve muito protesto do lado de fora do Beira-Rio, organizadas conversando com a direção colorada, marcando inclusive de estar presentes no CT do Parque Gigante para também um bate-papo com os jogadores. Isso não ocorreu ainda na quinta-feira. O que se fala aqui no CT é que amanhã vai ocorrer e muito por conta também de um zoom de que tem uma reunião acontecendo com os vice-presidentes das áreas e o Conselho de Gestão no estádio Beira-Rio. Por conta disso, só o Magrão esteve presente, pelo menos aos olhos dos repórteres. Vocês também estão vendo nas imagens aí. Ele chega sozinho, se protegendo do frio, se protegendo também da chuva, uma garoa muito fina aqui no CT do Parque Gigante e vai falar diretamente com o Cudê, que estava observando a atividade dos jogadores colorados. Agora, bastidores, O seguinte, neste momento, quinta-feira, dia 11 de abril, nenhuma chance do técnico Eduardo Cudê deixar o comando do vestiário colorado. Ele só sai se ele quiser. É muito claro isso. Primeiro, porque o Inter acredita que a continuidade e que o trabalho está sendo não só bem feito, mas que vai
já deu e que vai dar resultados, que o Inter passa por uma oscilação e que essa oscilação pode ser normal em uma temporada que tem vários campeonatos, uma temporada que tem vários jogos, inclusive, e uma perspectiva agora das 38 finais e de uma classificação na Copa Sul-Americana e também agora a Copa do Brasil, né, que já na primeira semana de maio vai aí dar suas caras também a terceira fase. O Inter, claro, houve uma cobrança, houve vamos dizer assim, uma conversa olho no olho, né, por parte dos dirigentes, do técnico Eduardo Cudê, do aproveitamento do time, que só, por exemplo, nos últimos 26 jogos são apenas 2 derrotas, sendo uma para o Palmeiras e outra para o Guarani com o time reserva. Claro que a eliminação para o Juventude no Campeonato Gaúcho fez, né, todo esse alvoroço por conta, né, de que se esperava impedir o heptacampeonato do Grêmio, o Grêmio que já tinha perdido para o Internacional aqui mesmo no Beira-Rio, e havia uma perspectiva muito grande de começar 2024 com o título. Outra, o técnico Eduardo Cudê, a maneira de jogar do técnico Eduardo Cudê também é questionada, como, por exemplo, ele não ter variações táticas, né? Talvez outros, agora principalmente por conta de Ener Valencia e de Alan Patrick não estarem mais disponíveis, outros jogadores possam começar a surgir. Johan, Wesley, Gustavo Prado são atletas que podem ganhar uma minutagem ainda maior. Bernabei foi muito elogiado também nos bastidores, mas claro, ainda precisa de um conhecimento dos companheiros para ter um maior entrosamento e um melhor aproveitamento dentro do campo. Mas foi muito elogiado nos bastidores por conta da partida que fez ontem aqui no Beira-Rio. Como falei, o Wesley é outro que foi muito elogiado, porque tomou para si o jogo, buscava não só o ataque, mas principalmente a vitória pessoal. Então é outro que teve uma avaliação muito positiva aqui. Hoje, um detalhe importante, o garoto Gabriel Carvalho, da base, de 16 anos, esteve presente aqui no treinamento e foi um dos poucos, né, jogadores oriundos do Celeiro de Ases que participou das atividades aqui. Vale destacar, ainda não faz parte do profissional, mas o Cudê vem dando algumas oportunidades em treinamentos aqui, algumas oportunidades com a minutagem, né, de profissional para ele já começar a ganhar corpo. O que ouvi aqui, a tendência é que amanhã os líderes das organizadas estejam aqui. Eu vou bater nessa tecla de novo, eu sei que eu já falei no conteúdo, porque é o seguinte, hoje não há policiamento, não há, por exemplo, seguranças ou stewards em demasia ou até com novos quadros, né, com novas pessoas, com mais seguranças que o costume. E aí, claro, deve ter sido organizado ontem com o Magrão, com o Felipe Becker e com os integrantes da direção que receberam as organizadas ali na sala de entrevistas, esse encontro aqui. Principalmente porque a tendência é que amanhã o treinamento seja fechado, não tenha o acesso da imprensa, nem mesmo aqui pela frente, porque tem a entrada do Parque Gigante, a gente vem aqui para a área de imprensa e depois, né, pode ir até o campo quando o segurança libera, ou seja, não tendo a imprensa aqui, a presença, para ver os integrantes das organizadas chegando, ou se há algum protesto, ou se os jogadores e quem serão os jogadores que vão conversar com as organizadas, as coisas podem ser menos, como é que daria para dizer, menos publicizadas, né, com imagens e tudo mais. Mas fica essa tensão no ar, ou essa, principalmente, indefinição do que e como será feito
essa negociação e até mesmo essa relação de organizadas, o grupo de jogadores, o técnico Eduardo Cudê e também o departamento de futebol. Vale destacar, lá no Galo, quando aconteceu, por exemplo, o enfrentamento ou, por exemplo, a torcida questionando o técnico Eduardo Cudê, ele deixou muito claro para a direção do Atlético que ele não gosta ou que ele não achou interessante a forma com que foi organizado tudo isso. E há também alguns líderes do vestiário que deixam muito claro que não querem conversar com as torcidas organizadas. Acreditam que conseguem dar a volta por cima e podem mostrar isso dentro do campo e não num falar, né? Ou não numa conversa com os colorados. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E bora, vamos lá, porque a KTO também te espera. Nesse final de semana tem uma série de jogos para tu pegar e tentar botar uns pila no bolso. Usa o cupom ERNEST e garante 20% de free bet no teu primeiro depósito. E vamos lá, né? Tirar uns dinheiro do sueco. Valeu? Forte abraço. Tchau.